Breaking Bad, Friends, Sessão de Terapia, Surtadas na Yoga, Big Bang Theory, Sob Nova Direção, tem para todos os gostos. Qual destas séries você não perde por nada? Algumas destas fazem você ficar em casa no sábado à noite só para saber o que vai acontecer no próximo episódio? As séries que mais cativam o público e o que há por trás dessas produções é o assunto que vamos debater hoje. Deixe a sua série predileta gravando e assistam Antenados, que começa agora. Está no ar e para ilustrar nossa conversa sobre séries de TV, eu recebo o professor Christian Pellegrini, do curso de Comunicação e doutorando em Ficção Seriada. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui. E os alunos aqui da Universidade de São Judas, a Carol, a Joyce, o Wesley, a Andressa e a Natália. Eu vou começar então com vocês. Quais séries de TV vocês adoram? Joyce. Eu acompanho 12 séries, então eu não sei falar assim qual é a minha favorita, mas eu gosto muito de Doctor Who, gosto de How I Met Your Mother, gosto de The Vampire Diaries ou spin-off The Originals, muita coisa. São 13 também, né? São muitas séries. Andressa, alguma série que você gosta? Doctor Who também, eu A Patroa e as Crianças. Doctor Who fez 50 anos, né? Há pouco tempo, né? Carol? Eu A Patroa e as Crianças, The Walking Dead... qual mais que eu gosto? Chaves pra mim é de lei. Chaves é quase lei, né? Exatamente. Todo mundo já assistiu Chaves, pelo menos. Uma vez na vida. Com certeza. Às tardes, depois da escola, né? Passar o tempo. Eu assisti bastante, mas ainda tenho minhas favoritas, que seria Friends. Pra mim, a melhor série de todos os tempos é Friends. Eu gosto muito de Buffy, Caça-Vampiros. E gosto bastante de série nacional também, mais os normais e Surtadas na Yoga. Natália? Eu gosto da Patroa das Crianças, gosto de Friends, gosto de Chaves. Todos os nacionais, assim, assisto também. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho. Professor, quando que as séries nacionais, fazendo aí uma diferenciação, as nacionais e estrangeiras começaram a ser produzidas? Bom, dá para falar em ficção seriada tão logo a gente tem a televisão, né, transmitindo regularmente, porque essa ficção seriada que nós vemos na TV, ela vem do rádio. O rádio já tinha algo muito parecido com essas séries que nós costumamos ver na televisão. Então, se a gente for tomar as produções nacionais em termos de ficção seriada, você já tem serialização a partir do final dos anos 50. Se a gente estiver pensando no mercado americano, por exemplo, a partir de 1947, você já tem as séries mais ou menos nesse modelo que a gente conhece hoje. Então ela é tão antiga quanto a própria televisão, porque ela é um tipo de conteúdo muito adequado para a televisão. Então, como a televisão tem essa coisa de ter que estar no ar todo dia, é muito bom ter um conteúdo seriado, porque daí você já tem, né, como preencher ali boa parte da grade. Entendi. E falando do que o senhor já falou, começou já desde a época da televisão, do rádio, na verdade. Do rádio. As séries de lá para cá, elas mudaram muito o seu modo de produção, o seu modo de narrativa. Cita pra gente as diferenças das séries antigas para de hoje. Quais são as diferenças de produção? Bom, dava pra gente ficar aqui Horas. Assim, horas e horas falando a respeito disso, né? Mas eu acho que a principal peculiaridade aí da transição da ficção seriada é justamente pensar que antigamente você tinha dois modelos de serialização. Você tinha programas que eram episódicos, né? Então, que a cada dia você tinha lá uma história com começo, meio e fim, né? E aí na semana seguinte você tinha uma nova história com começo, meio e fim, com os mesmos personagens, mas a história zerava de uma semana para outra. E você sempre teve também vindo do rádio, uma serialização que fosse capitular. Então você tinha um pedaço de uma história hoje, aí amanhã continuava de onde parou hoje, no próximo dia continuava do dia anterior e por aí vai. Então você tinha o desenvolvimento de uma história longa. Isso a partir dos anos 70 começou a se misturar, né? Então essas duas categorias separadas, elas hoje são muito raras, é difícil você achar alguma
alguma serialização que mantenha isso. Então, essa eu acho que é uma virada bastante importante que começa a acontecer ali no final dos anos 70. Dá para a gente pensar hoje em dia também em toda uma exploração de temáticas que não eram tão comuns de se encontrar em televisão até um tempo atrás. Né? Diversificado. Hoje você tem, por uma série de aspectos, então mudanças no mercado televisual, em termos de novos canais que não precisam seguir uma mesma regulamentação dos canais abertos. Você tem a descoberta de novos públicos com perfil muito específico, com um interesse, né, muito determinado. Então você começa a ver séries que não tem mais aquela característica que era usual na TV, aquela TV de massa, que é justamente produzir um conteúdo que não seja ofensivo para ninguém, para tentar construir um público bastante amplo. Né? Então, hoje você tem conteúdos mais aprofundados. Né? Então, se a série vai ter violência, ela vai ter muita violência. Se a série vai falar de sexo, ela vai falar muito de sexo. Se a série vai trabalhar com ambiguidade moral, ela vai levar essa ambiguidade moral, né, a um grau de profundidade muito grande. Acaba tendo todos os gostos, né? A ideia é essa, é alcançar públicos específicos, né? Essa é uma questão importante. O público da série hoje em dia ele é bem diferenciado do que era antigamente. Para vocês, qual seria, vamos dizer assim, o segredo dessas séries para estar tanto tempo no ar? Wesley? Nossa. Acho que eu cresci, por exemplo, assistindo Os Simpsons. Também. E até hoje tem episódios inéditos, então ele faz parte da minha vida. Então eu cresci junto com ele e ele veio me acompanhando. Então até hoje eu não largo Os Simpsons. É uma série que eu assisto. Se ligar na Fox, ela vai estar passando agora, Simpsons. E eu vou assistir de novo. E continua fazendo sucesso. Acho que até pelo fato de mostrar nosso dia a dia no desenho, entendeu? Nas situações do desenho, acaba mostrando a nossa realidade, vamos dizer, né? E as críticas embutidas no desenho, acho que acaba chamando a atenção também. Sim. Eu acho que essa de também, hoje em dia, com as pessoas comentando o que elas estão achando de cada série, cada episódio, ajuda aos roteiristas mesmo a modificarem alguma coisa que o pessoal não gostou, ou alguma coisa assim. Então, A troca entre a produção e quem está assistindo, Isso. né? Professora, puxando esse mesmo gancho aqui, o Simpsons está no ar desde 87 e ele continua garantindo uma ótima audiência. Qual seria o segredo desse desenho que tanto dura, tanto agrada? Eu acho que é sempre um exercício arriscado, né? Querer fazer o diagnóstico por que um programa faz tanto sucesso, por que qualquer, enfim, um filme ou um livro. Né? Acima de tudo, há uma questão inegável nos Simpsons, que é justamente trazer elementos que geram uma certa identificação. Empatia. Né? Então, produz essa empatia, que é um elemento bastante importante. A gente tem que pensar que a qualidade do texto dos Simpsons é realmente fantástico, né? Então, ainda que muitos críticos apontem aí uma certa variação na qualidade e tal, mas os Simpsons é uma produção muito bem realizada, ele é muito bem escrito, ele é muito engraçado até hoje. Christian, uma série nova que está fazendo muito sucesso é o Breaking Bad. Já até foi divulgado na imprensa que será feita uma versão mexicana. Qual seria a explicação para tanto sucesso? Eu acho que, primeiro, ela é muito bem realizada. Então, não adianta uma produção tocar em assuntos universais, tocar em assuntos que falem com o seu público, se ela não for bem escrita, se ela não tiver bons atores, não tiver uma boa direção, enfim. A produção é muito boa, é de gente muito competente, né? Tem por trás da série o canal AMC, que é um canal que tem entrado na produção de conteúdo, é o mesmo canal que produz o Mad Men e o The Walking Dead, por exemplo. Então, o canal investiu pesado em função de ter percebido aí esse mercado gerado pela HBO, pela Showtime e por outros canais que produzem conteúdo próprio. Mas, além dessa questão da qualidade em si, de ser muito bem realizado, ser muito bem produzido, no caso do Breaking Bad, eu acho que a gente pode observar aí uma questão importante, que é justamente ele tocar
em algo que está escondido ali, né, no interior de cada um de nós, É um que é delicado, né? que eu acho que é justamente esse impulso de se vingar da vida quando as coisas não dão tão certo, né? Então, coisas ruins acontecem para pessoas boas, e em geral, a gente não pode fazer nada em relação a isso. No caso do Breaking Bad, né, ele tá lidando ali com um ímpeto de reação muito forte do personagem, né? Então, o que a gente vê é o personagem se transformando ao longo das temporadas, né? Então, ele vai de um pacato professor até se tornar o vilão da região, né? Um mega produtor de drogas, enfim. Mas ele faz justamente isso no sentido de se vingar a respeito de tudo que não deu certo para ele. Então, no duro, eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Essa questão é bastante universal também. Acaba gerando a empatia que a gente falou antes, de pessoas que vêem na situação de que está dando errado e precisa achar uma saída. Sem dúvida, sem dúvida. Vocês citaram algumas séries aqui de diversos gêneros, agora eu quero que vocês citem um gênero que vocês gostam e não perdem por nada. Andressa. Comédia. Comédia? Grande Família é um clássico, né? Isso. Joyce. Em geral, acho que as séries que eu mais assim, assisto é drama, eu acho. Mas eu gosto muito de comédia também. Comédia é paixão nacional, né? Carol. Eu gosto mais de suspense. Suspense. É. Tem uma série da Agatha Christie, por exemplo, que é fantástica, né? É. Wesley. Comédia também, sempre comédia. Natália. Comédia também. Comédia? Comédia ganhou. Comédia ganhou. Fazer votação, comédia ganhou, gente. Comédia ganhou. Christian, por que quando um gênero faz sucesso, aparecem outras séries com a mesma temática? É uma questão de audiência, né? Então, existe um fenômeno bastante regular na história da ficção seriada, que é um ciclo de clonagens, né? Então, sempre que uma série aparece e alcança um considerável público, uma considerável audiência, ela consegue isso em função de se destacar, se diferenciar. Então, ela dá início a um processo de inovação. A partir desse processo de inovação, você tem uma repetição até chegar a uma saturação. É só pensar, por exemplo, no Lost, o quanto Lost era diferente de tudo aquilo que apareceu e o quanto Lost foi copiado, né? Então, a partir do Lost, a gente tem aí, a partir da segunda temporada do Lost, a gente tem uma série de séries, né? Muitas outras séries aparecendo e tentando imitar essa estética do quebra-cabeça que o Lost levou para a televisão. O Antenados vai para um rápido intervalo e, na volta, a gente continua a nossa conversa sobre séries de TV com o professor Christian e os alunos da São Judas. Não saia daí, hein? A série de televisão que está há mais tempo no ar, sem interrupções, é Os Simpsons. Estreou em 1987 com pequenos blocos. 2 anos depois, ganhou episódios de meia hora. Em todos esses anos, já recebeu diversos prêmios, como 24 Primetime Emmys, 26 Annie Awards e foi escolhida como a melhor série de TV do século XX pela revista Time. Vigilante Rodoviário foi o primeiro seriado brasileiro. Com 38 episódios,
foi todo rodado em filme e exibido pela TV Tupi na década de 60. A série contou a história do inspetor Carlos e do seu cachorro-lobo na luta contra o crime a bordo de uma motocicleta. O Antenados está de volta e hoje o debate é sobre séries de TV. Estudantes costumam não ter tempo nem para dormir, imagine assistir TV, mas eles dão um jeitinho. A produção do Antenados conversou com alguns alunos que, em meio a provas e livros, acham tempo para assistir a sua série favorita. A série que eu mais gosto é Friends, porque é uma série antiga, mas é bem engraçada e dá pra dar boas risadas sempre, mesmo sendo episódio todo repetido. A série que eu mais gosto e que eu assisto é Revenge. E gosto, mas parei de assistir The Walking Dead, que dá um pouco de medo. Gosto de CSI mais, Diário de Vampiros, Grey's Anatomy. Eu gosto de Two and a Half Men porque é engraçado. Jake Harper! Eu prefiro humor porque dá pra rir bastante, se divertir, quando você não tem nada pra fazer. E sempre eu gosto de coisa voltada pra comédia. O humor é legal, mas eu prefiro assim, uma coisa mais drama. O Brasil ele também tem excelentes produções nacionais. Eu queria que vocês citassem algumas em especial que vocês gostam. Wesley? Bom, eu sou muito fã da Fernanda Young e do Alexandre Machado, que é aquele casal que escreve séries para a Globo há muito tempo. E eu sou fã de todas as séries deles, desde os Aspones, os normais, que até hoje volto e assisto os normais sempre. Tem o livro, tem também Minha Nada Mole Vida, o Super Sincero. E recentemente teve o Surtadas na Yoga, Sim, que foi do GNT. Certo, né? Também era muito engraçado. E tem vários, teve aquele Como Aproveitar o Fim do Mundo também, que virou filme agora, em 2013. Eu gosto de todas essas nacionais, assim, esse tipo de humor me interessa bastante. Dessas também gosto de Entre Tapas e Beijos, Lá que Passa. Assistia muito Sob Nova Direção, quando eu era menor, A Diarista. Eu gosto muito desses da Globo. Teve uma série nova da Fox agora, que adaptou Contos do Edgar Allan Poe, que é Contos do Edgar, que é fantástica. Não perde nem um pouco para produções exteriores. Sim, então tem muita qualidade as séries nacionais. Eu acho os roteiros muito inteligentes. Muito bem feitos. E acho que também porque o humor mexe muito com as piadas nossas. É muito mais fácil entender daqui do que, por exemplo, pegar Friends e tem uma piada dos anos 90 que eu não sou dos Estados Unidos, eu não consigo assimilar, por exemplo. A piada. É que nem fazer a piada do tomate, né? A piada do tomate do Sai de Baixo que teve, no tomate, ali você consegue entender porque você passou por aquilo, né? Tem isso. Christian, na matéria a gente percebeu que quando a gente pergunta quais séries as pessoas gostam, sempre são citadas mais séries estrangeiras, inglesa, americana. O que falta para o Brasil dar uma melhorada nesse quesito? Faltar, eu acho que não falta nada. O que acontece é que agora a gente está começando a ter esse tipo de produção aqui com mais frequência, né? Por muito tempo, a ficção seriada brasileira ela foi baseada na telenovela. Né? Então, além da telenovela, a gente encontrava algumas séries que eram de natureza episódica, né? Então, que contavam uma história completa a cada dia. Mas, fora isso, o que a gente tinha eram séries e minisséries de natureza capitulares. Né? Então, Grande Sertão Veredas, Agosto, A Muralha e coisas desse tipo. De uns tempos para cá, o mercado televisual tem se modificado bastante e a gente tem começado a ver um maior investimento em produções de ficção seriada. Em grande parte, a gente começa a ver um modelo de produção também diferente, produtoras que fazem o programa e depois vendem o programa para exibição. O senhor acredita que esse investimento parte da lei da TV paga, a lei 12.485, esse investimento ajuda muito por causa dessa lei? Eu acho que não é só o caso da lei. Então, a lei, ela reforçou um processo que já estava em andamento há uns 4 ou 5 anos. Mas o principal mesmo, eu acho que foi a constituição de um know-how, de um mercado de audiovisual no Brasil, e principalmente a percepção de que esse nicho era bastante interessante do ponto de vista econômico. Então, produtoras começaram a investir nisso, e eu acho que a legislação ela só vem a ratificar isso, mas era um processo que já acontecia antes. Entendi.
Christian, essa lei mostrou também que faltam profissionais para dar conta dessa demanda de novas produções. É isso mesmo? Falta demais, né? Principalmente roteiristas. Falta roteirista, de imediato, faltam muitos roteiristas. A gente sabe que a médio prazo vai acabar faltando também diretor de arte, diretor de fotografia, enfim, toda a cadeia produtiva, né? O que acaba acontecendo é que as produtoras estão indo buscar no mercado de cinema, ou no mercado de publicidade, que sempre foi um espaço ocupado pelo pessoal de cinema. Então, acho que tem aí um processo para os próximos anos em que os profissionais da área têm muito a ganhar. Aberto. Tem um campo aberto, um campo bastante rico. Falando ainda dessas séries nacionais, você acredita que essa lei da TV paga, que exige aí uma quantidade maior de produção nacional nas TVs, vai dar uma valorização, vai melhorar o produto nacional na TV? Wesley? Não sei, eu acho que é muito relativo, porque não sei se talvez você vai ter audiência, não sei se as pessoas estão acostumadas com... Acho que está em mudança esse processo de assistir as séries nacionais, eu não sei. Mas, por exemplo, no GNT teve aqueles Três Terezas, Surtadas na Yoga. Sucesso. Teve uma boa audiência, até comparando com o canal aberto, por exemplo. Igual o Christian falou, está mudando isso ainda, eu acho. Eu espero que sim, eu espero que as pessoas assistam, porque eu prefiro as séries nacionais do que as internacionais, por exemplo. Christian, para encerrar o programa bem, quais séries você indica para aqueles fãs de carteirinha, que nem a Joyce, que acompanha 13 séries, as séries que são obrigatórias, vamos dizer assim? Eu acho complicado falar em obrigatórias, uma vez que cada um vai escolher a sua série, né? Então, isso é uma questão bastante interessante. Tem aí um universo muito grande de séries para escolher e é bacana experimentar, né, e conhecer todos esses. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que é sempre muito interessante a gente buscar aquilo que é tido como clássico, tá? Então, se eu tivesse que recomendar uma série para alguém, eu começaria citando o Além da Imaginação, né, a versão antiga lá dos anos 50, né, começa em 56. Citaria também, eu acho que o Breaking Bad ele é uma série bastante importante das recentes. Eu citaria Sopranos, eu citaria Friends, Seinfeld, por exemplo. E, enfim, é muito complicado falar em séries obrigatórias, mas eu acho que é importante conhecer os clássicos, né? Então, conhecer os clássicos é melhor que não conhecer os clássicos. Com certeza. Eu vou deixar uma sugestão, que é o Sherlock Holmes britânico. É fantástica aquela série. Tem um roteiro fantástico. Bom, o programa já está acabando. Professor, obrigada por ter vindo, trazendo a sua experiência de séries. Eu que agradeço. Obrigada pelo presente de vocês, trazer as séries que vocês gostam, dividir experiências. É sempre bom ouvir outras opiniões. E se você é de casa, ficou com alguma dúvida ou quer entrar em contato com a gente, é só procurar a página da TV São Judas no Facebook. Lá você encontra tudo sobre o Antenados e as fotos das nossas gravações. E no site você tem acesso ao vídeo dos outros programas. Na semana que vem tem mais Antenados e eu te espero aqui. Até lá!